Olá, bem-vindo ao Capital Sensei. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos livros sobre investimentos mais transformadores já escritos, A Educação de um Investidor de Valor, de Guy Spier. Acompanharemos a incrível jornada de Spier, desde um ambiente moralmente corrupto e de alta pressão em Wall Street, até se tornar um investidor de valor disciplinado, ponderado e bem-sucedido, aos moldes de Warren Buffett. Vamos destrinchar as lições cruciais que ele aprendeu sobre dominar a própria psicologia, o imenso poder do seu ambiente e as ferramentas práticas que você pode usar para evitar erros comuns de investimento. Aqui no Capital Sensei, acreditamos no poder de uma comunidade de aprendizado. Sempre que podemos, respondemos a perguntas nos comentários. Portanto, enquanto assiste, se alguma dúvida surgir ou se você tiver sua própria história sobre tentar se tornar um tomador de decisões mais racional, por favor, compartilhe abaixo. Suas experiências e dúvidas ajudam todos a aprender e crescer juntos. Para entender verdadeiramente o poder da transformação de Guy Spier, você primeiro precisa entender de onde ele partiu. Imagine o seguinte: um jovem brilhante, recém-saído das escolas mais prestigiadas do mundo, Oxford e depois Harvard Business School. Ele sentia, por sua própria admissão, que o mundo lhe devia algo. Ele estava armado com credenciais de elite e um desejo ardente de ganhar muito dinheiro, rápido. Ele era a própria definição de alguém movido pelo que chamamos de placar externo, buscando validação através de dinheiro, status e da aprovação dos outros. Seu primeiro emprego de verdade depois da faculdade de administração foi em uma firma chamada D.H. Blair. Agora, esta não era uma Goldman Sachs ou Morgan Stanley típica. A D.H. Blair era o que se conhece no setor como um bucket shop ou uma boiler room. Pense no filme O Lobo de Wall Street. Era um ambiente de pressão extrema, ética questionável e um foco implacável em gerar comissões, muitas vezes em detrimento direto dos clientes. Todo o modelo de negócios foi projetado para explorar a psicologia humana. Os corretores eram treinados para criar um senso de urgência e medo de ficar de fora, empurrando ações especulativas e de baixa qualidade para investidores desavisados. Era um lugar onde a ganância era boa e o pensamento de longo prazo era para os otários. Spier foi pego nessa máquina e isso começou a distorcer seu próprio senso de identidade. Ele estava fazendo coisas que sabia que eram erradas, mas o ambiente fazia com que parecessem normais, até mesmo necessárias para a sobrevivência. Imagine que você está tentando se alimentar de forma saudável, mas decidiu morar e trabalhar dentro de uma fábrica de donuts. O cheiro de açúcar é constante. Seus colegas de trabalho estão todos comendo donuts, e o principal trabalho do seu chefe é convencê-lo de que donuts são um alimento saudável. Não importa quão forte seja a sua força de vontade, eventualmente você vai começar a comer os donuts. Esse era o mundo de Guy Spier. Ele estava em um ambiente perfeitamente projetado para extrair o pior de sua tomada de decisão. Ele estava infeliz, sentindo sua alma ser corroída dia após dia. Foi nesse estado de crise pessoal que ele teve sua epifania. Ele se deparou com os escritos de Warren Buffett. Ler sobre Buffett foi como abrir uma janela em uma sala cheia de fumaça. Ali estava um homem incrivelmente bem-sucedido, mas que operava a partir de um universo de princípios completamente diferente. Buffett não se baseava em vendas de alta pressão ou frenesi especulativo. Ele se baseava em análise calma e racional, paciência e, acima de tudo, integridade. Spier começou a devorar tudo o que podia encontrar sobre Buffett e seu sócio, Charlie Munger. Ele descobriu a filosofia do investimento de valor. Agora, o que é o investimento de valor e sua essência? Na verdade, é uma ideia lindamente simples. É a arte de descobrir quanto uma empresa realmente vale, seu valor intrínseco,
E então, só comprá-la quando o seu preço no mercado de ações estiver significativamente mais baixo. Deixe-me dar uma analogia. Imagine que você é um especialista em carros antigos. Você conhece cada modelo, cada motor e o que eles valem. Um dia, você passa por uma venda de garagem e vê um Ford Mustang de 1965 empoeirado e um pouco negligenciado. O dono só quer limpar a garagem e colocou uma placa nele por $2.000. Por causa da sua expertise, você sabe que, com uma pequena limpeza, este carro vale facilmente $30.000. Comprar aquele carro não é uma aposta. É um investimento baseado em uma diferença entre preço e valor. Isso é investimento de valor. Isso foi uma revelação para Spear. Seu trabalho na DH Blair era todo sobre adivinhar para que lado o preço de uma ação se moveria na próxima semana ou mês. Pura especulação. A abordagem de Buffett era sobre entender um negócio tão bem que você pudesse dizer com confiança quanto ele valia, independentemente de seu preço flutuante na bolsa. Foi uma mudança de ser um jogador para ser um dono de negócio. Essa descoberta lhe deu a coragem para deixar seu emprego tóxico e embarcar em um novo caminho. Um caminho para se reeducar do zero. A primeira e talvez mais crucial lição que Guy Spear aprendeu foi a importância avassaladora de seu ambiente. Ele reconheceu que sua própria força de vontade não era suficiente para superar as influências tóxicas de Wall Street. O barulho constante, a pressão para performar no curto prazo e a cultura da ganância eram simplesmente poderosos demais. Ele precisava fazer uma mudança radical. Então, o que ele fez? Ele mudou sua família e sua nascente empresa de investimentos para Zurique, na Suíça. Por que Zurique? Não foi aleatório. Ele escolheu Zurique precisamente porque era o oposto de Nova York. Era silenciosa, calma e, o mais importante, a milhares de quilômetros da energia frenética de Wall Street. Ele intencionalmente criou um ambiente de isolamento. Ao se afastar da conversa fiada, diária e da pressão para seguir a manada, ele se deu o espaço para pensar de forma clara e independente. Pense nisso da seguinte forma: se você quer escrever um grande romance, provavelmente não montaria sua mesa no meio de um parque de diversões barulhento e caótico. Você encontraria um escritório silencioso, uma cabana na floresta, uma biblioteca, um lugar onde pudesse se concentrar sem distração. Spear fez o equivalente para sua mente de investidor. Ele entendeu que nossas decisões são profundamente moldadas por nosso entorno muito mais do que gostamos de admitir. Ele estava construindo uma fortaleza da solidão para proteger sua racionalidade. Essa mudança não foi apenas sobre geografia, foi uma reestruturação completa de sua vida. Em Nova York, ele era constantemente bombardeado com dicas de ações, fofocas de mercado e a última tendência quente. Em Zurique, ele tinha que confiar em sua própria pesquisa, na leitura de relatórios anuais e na formação de suas próprias conclusões. Esse isolamento forçado foi o terreno fértil onde seu novo eu investidor pôde começar a crescer, livre das ervas daninhas da influência externa. Isso leva diretamente ao segundo grande pilar de sua educação: abraçar o placar interno. Este é um conceito poderoso que ele aprendeu com Warren Buffett. Buffett, uma vez perguntou: você preferiria ser o maior amante do mundo, mas ter todo mundo pensando que você é o pior amante do mundo? Ou preferiria ser o pior amante do mundo, mas ter todo mundo pensando que você é o maior? É uma pergunta engraçada, mas que toca em um ponto profundo. Por qual placar você está vivendo? O placar externo é baseado no que as outras pessoas pensam de você. É o seu cargo, o tamanho da sua casa, o carro que você dirige, seu número de seguidores nas redes sociais.
Era isso que movia Spear na DH Blair. Ele era obcecado com a aparência de sucesso. O problema com um placar externo é que ele te transforma em uma marionete. Você está constantemente dançando conforme a música das expectativas dos outros, e é vulnerável ao comportamento de manada porque anseia por validação externa. O placar interno, por outro lado, é o seu próprio conjunto interno de métricas. É sobre integridade, honestidade intelectual e adesão ao seu próprio processo. Para um investidor, o placar interno não é sobre se uma ação subiu ou desceu neste trimestre. É sobre se perguntar: eu fiz minha lição de casa completamente? Eu agi racionalmente e sem emoção? Eu me mantive fiel aos meus princípios, mesmo quando foi difícil? Eu aprendi com meus erros? Imagine um mestre carpinteiro. O placar externo é um cliente dizendo: "Uau, essa mesa parece ótima." O placar interno é o carpinteiro sabendo no fundo que cada encaixe está perfeito, que a madeira foi escolhida com cuidado e que o acabamento foi aplicado com paciência magistral, mesmo nos lugares que ninguém jamais verá. O sucesso verdadeiro e sustentável vem de focar nessa qualidade interna, não no aplauso externo. Spear percebeu que tinha que parar de tentar parecer inteligente e começar a focar em ser inteligente, o que muitas vezes significa parecer tolo para a multidão no curto prazo. Spear foi brutalmente honesto consigo mesmo. Ele sabia que não era um gênio nato dos investimentos como Buffett. Ele era propenso aos mesmos vieses emocionais e psicológicos que todo mundo: ganância, medo, inveja, excesso de confiança. Então, ele elaborou uma estratégia brilhante. Se você não pode ser um gênio, pode pelo menos copiar os hábitos dos gênios. Ele embarcou em uma missão para clonar os melhores investidores, particularmente Warren Buffett e seu amigo e colega investidor de valor, Mohnish Pabrai. Agora, clonar não significa copiar cegamente suas escolhas de ações. Isso é uma receita para o desastre, porque você não sabe por que eles compraram ou quando planejam vender. Em vez disso, significa desconstruir seus processos de pensamento, suas rotinas diárias e suas estruturas de tomada de decisão. Trata-se de fazer a engenharia reversa de seu sucesso, adotando seus comportamentos. Por exemplo, Buffett é famoso por passar a maior parte do dia apenas sentado e lendo. Então, Spear estruturou seu próprio dia para incluir horas de leitura ininterrupta. Ele lê relatórios de empresas, publicações do setor, biografias, livros de ciência, qualquer coisa que possa ampliar sua compreensão do mundo e de como os negócios funcionam. Ele se transformou em uma máquina de aprender, assim como seus modelos. Outra parte fundamental desse processo de clonagem foi a adoção do uso de checklists, uma ideia fortemente promovida por Mohnish Pabrai, que, por sua vez, foi inspirado pelo cirurgião e autor Atul Gawande. Por que um checklist? Porque nossos cérebros não são confiáveis, especialmente sob pressão. Quando nos empolgamos com um investimento potencial, nossos cérebros são inundados de dopamina e começamos a ver apenas as coisas boas. Desenvolvemos uma visão de túnel. Um checklist é uma ferramenta simples para forçá-lo a desacelerar e ser sistemático. É o checklist pré-voo do piloto para investir. Antes de comprar qualquer ação, Spear passa por uma lista rigorosa de perguntas que desenvolveu ao longo dos anos. Perguntas como: este negócio está dentro do meu círculo de competência? Ou seja, eu realmente o entendo? Qual é a vantagem competitiva da empresa? Como este investimento poderia dar terrivelmente errado? Estou sentindo um FOMO, o medo de ficar de fora? O balanço patrimonial é sólido? Este processo não é sobre encontrar razões para comprar. É em grande parte sobre encontrar razões para não comprar. Ele introduz uma dose de pessimismo obrigatório em um processo que, de outra forma, seria excessivamente otimista. É uma maneira de terceirizar a disciplina,
de construir um sistema que o protege de sua própria natureza humana falha. Ao clonar os hábitos dos grandes, Speer construiu uma estrutura que lhe permitiu operar de forma mais racional e consistente do que seus instintos naturais permitiriam. Com base nessa ideia de criar sistemas para gerenciar sua própria psicologia, Speer desenvolveu um conjunto de regras pessoais ou ferramentas de investimento, projetadas para mantê-lo longe de problemas. Essas regras são a aplicação prática e direta de sua filosofia, e são ouro puro para qualquer aspirante a investidor. Algumas delas soam completamente contraintuitivas no início, e é exatamente por isso que são tão poderosas. Vamos começar com uma de suas regras mais famosas. Como política geral, não fale com a gestão das empresas nas quais está pensando em investir. Espere, o quê? Não é isso que os analistas deveriam fazer? Ir encontrar o CEO? Obter informações privilegiadas? Speer argumenta que essa é uma péssima ideia para a maioria dos investidores. Por quê? Porque os CEOs são, por sua natureza, mestres em vendas. Eles chegaram onde estão porque são carismáticos, persuasivos e eternamente otimistas sobre o futuro de sua empresa. Se você se encontrar com um CEO encantador, é altamente provável que seja influenciado por sua personalidade, não pelos fatos objetivos do negócio. Isso é conhecido como viés da afinidade. Tendemos a concordar com pessoas de quem gostamos, independentemente dos méritos de seu argumento. Speer decidiu nivelar o campo de jogo. Ele só analisaria empresas com base em seus registros públicos, os 10Ks, os relatórios anuais e outros dados verificáveis e objetivos. É como julgar um carro usado com base no relatório de um mecânico independente, não no discurso de vendas brilhante do proprietário. Outra regra crucial é: não fale sobre suas ideias ou posições de investimento atuais. Esta é outra que parece invertida. Não queremos compartilhar nossas ideias brilhantes? Speer diz que não. No momento em que você declara publicamente que possui a ação X, seu ego se envolve nela. Não é mais apenas um investimento, é um reflexo de sua inteligência. Isso aciona o que os psicólogos chamam de viés de compromisso e consistência. Sentimos uma necessidade profunda de permanecer consistentes com nossas declarações e decisões passadas. Se os fatos sobre a empresa começarem a piorar, torna-se muito mais difícil para você vender, porque teria que admitir, tanto para si mesmo quanto para os outros, que estava errado. Ao manter seus investimentos privados, Speer se dá a liberdade mental para mudar de ideia sem qualquer atrito impulsionado pelo ego. Permite que ele avalie a situação com lógica fria e dura. Depois, há a regra que todos nós provavelmente poderíamos usar em muitas áreas de nossas vidas. Se você fez toda a sua pesquisa e decidiu comprar ou vender uma ação, force-se a esperar 48 horas antes de realizar a transação. Este é um período de resfriamento obrigatório. As decisões de investimento são muitas vezes acompanhadas por uma onda de emoção, excitação por uma compra, pânico por uma venda. Essa regra de 2 dias permite que essa onda emocional inicial diminua. Dá ao seu cérebro racional a chance de se atualizar e perguntar: isso é realmente uma ideia tão boa quanto eu pensava há 2 dias? Muitas vezes, depois que a adrenalina passou, você pode ver um risco que negligenciou ou perceber que sua tese inicial não era tão robusta quanto pensava. É um disjuntor simples, mas incrivelmente eficaz contra ações impulsivas. Essas regras e outras como elas formam um sistema abrangente. Elas não são sobre encontrar o próximo grande vencedor. São todas sobre evitar a estupidez. Speer, como seu mentor Charlie Munger, percebeu que uma grande parte de ser um investidor de sucesso não é fazer movimentos brilhantes, mas sim evitar consistentemente erros comuns e previsíveis. Sua educação foi sobre aprender suas próprias fraquezas e, em seguida, construir uma fortaleza de regras e processos para se defender contra elas. Talvez o evento culminante na educação de Speer tenha sido algo verdadeiramente extraordinário.
Em 2008, ele e seu amigo Monish Pabrai juntaram seu dinheiro e fizeram um lance vencedor de $650.100 em um leilão de caridade. O prêmio? Um almoço particular com seu herói, Warren Buffett. Para eles, esta era a oportunidade máxima de aprender com o mestre pessoalmente. Então, que dica de ação revolucionária Buffett lhes deu? Que fórmula secreta ele revelou? A resposta é nenhuma. E essa foi a lição mais profunda de todas. Quando encontraram Buffett, não foram recebidos por um mago financeiro secreto guardando zelosamente seus segredos. Foram recebidos por um homem caloroso, com ar de avô, que era completamente autêntico, generoso com seu tempo e genuinamente feliz em compartilhar sua sabedoria. Speer viu em primeira mão que a persona pública de Buffett não era uma atuação. Ele realmente vivia e respirava por seu placar interno. Ele estava confortável em sua própria pele, movido por uma paixão por negócios e um desejo genuíno de ensinar. A maior lição para Speer não foi sobre finanças, foi sobre a vida. Buffett falou sobre a importância da gratidão, de se cercar de pessoas que você admira e de retribuir. Buffett explicou que, em última análise, a medida de uma vida bem-sucedida é se as pessoas que você espera que te amem realmente te amam no final. Isso mudou drasticamente a perspectiva de Speer. Ele percebeu que o objetivo de investir não era apenas acumular uma pilha de dinheiro. O verdadeiro objetivo era estruturar sua vida e seu trabalho de uma maneira que lhe permitisse ser um marido, pai e ser humano melhor. A riqueza era simplesmente um subproduto de uma vida vivida com integridade e racionalidade. O almoço confirmou tudo o que Speer vinha aprendendo. O segredo do sucesso de Buffett não era um algoritmo complexo, era seu caráter. Era sua racionalidade inabalável, sua humildade e sua profunda compreensão da natureza humana, começando pela sua própria. Speer saiu daquele almoço não com uma dica de ação quente, mas com um novo entendimento do que significa ser verdadeiramente rico. Foi a peça final e mais importante de sua educação. Então, depois de toda essa transformação, quem é o Guy Speer de hoje? Ele é a antítese do homem que começou na BH Blair. De seu escritório silencioso em Zurique, ele gerencia seu fundo Aquamarine com uma abordagem calma, metódica e orientada por processos. Ele projetou com sucesso uma vida que minimiza a turbulência emocional e maximiza o pensamento racional. Ele, em essência, domou a fera de sua própria psicologia. O objetivo não é mais ser o investidor mais inteligente, mais rápido ou mais agressivo da sala. O objetivo é ser o mais racional. Isso muitas vezes significa não fazer nada por longos períodos, esperando pacientemente por aquela rara oportunidade em que as probabilidades estão esmagadoramente a seu favor. Aquele proverbial Mustang de $30.000 à venda por $2.000. Requer imensa paciência e um completo desprezo pelo que o resto do mercado está fazendo. Toda esta jornada, a educação de um investidor de valor, não é uma história sobre como ficar rico rápido. É a história de um homem que empreendeu uma profunda e, por vezes dolorosa, reengenharia de sua própria mente. A educação do título não é a que ele recebeu em Harvard. É a autoeducação em humildade, autoconsciência e disciplina emocional. Ela nos ensina que o mercado de ações é, antes de tudo, um espelho. Ele reflete de volta para nós todos os nossos próprios vieses cognitivos e falhas emocionais. Os maiores desafios que um investidor enfrenta não estão nas demonstrações financeiras ou nas previsões econômicas. Eles estão no espaço entre suas duas orelhas. Ao entender isso, Speer foi capaz de transformar o investimento de uma fonte de estresse e conflito moral em um ofício que reforça as melhores partes de si mesmo: paciência, aprendizado ao longo da vida e integridade. Em última análise, a história de Guy Speer oferece uma mensagem poderosa e atemporal. O sucesso nos investimentos
e indiscutivelmente na vida, tem menos a ver com o que você sabe e mais com como você se comporta. É sobre reconhecer que você é seu pior inimigo e então ter a sabedoria de construir sistemas, regras e um ambiente que o protejam de si mesmo. É sobre mudar seu foco do ruído caótico do mundo exterior para o cultivo silencioso e constante de um placar interno. A jornada de Guy Spier prova que você não precisa nascer um Warren Buffett. Você pode, com esforço consciente e humildade, educar-se para se tornar um investidor mais racional, mais eficaz e, finalmente, mais sereno.